O Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão vem convidá-lo a participar em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, sendo que hoje iremos dar início ao capítulo 23º. Vamos então passar de imediato à nossa apresentação. Como dissemos, vamos iniciar um novo capítulo, intitulado Moral Estranha. E este capítulo é composto pelos seguintes temas: aborrecer o pai e a mãe, abandonar o pai, a mãe e os filhos, deixai os mortos enterrar os seus mortos e não vim trazer a paz, mas a espada. Hoje iremos estudar os seguintes itens: aborrecer o pai e a mãe, abandonar o pai, a mãe e os filhos e deixai os mortos enterrar os seus mortos, ou seja, até ao item 8. Pois bem, primeiro tema de hoje, aborrecer o pai e a mãe, e vamos citar primeiramente o evangelista Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. E muita gente ia com ele, e voltando Jesus para todos lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher e filhos e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. E nos diz Allan Kardec: certas palavras, aliás muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo, que instintivamente repelimos o seu sentido literal e a sublimidade da sua doutrina nada sofre com isso. Escritas depois da sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, podemos supor que, nesses casos, o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido, ou ainda, o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração, ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez para que os copistas o reproduzissem, como se vê com frequência nos factos históricos. A palavra odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, está nesse caso. Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, inútil discuti-la ou tentar justificá-la. Primeiro seria necessário saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que ele se exprimia, essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia a sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é evidente que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e muitas das suas palavras tinham diversos significados. É o que acontece, por exemplo, com aquela que, no Gênesis, designa as fases da criação e servia ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e o período diurno. Disso resultou mais tarde a sua tradução pela palavra dia e a crença de que o mundo fora feito em 6 dias. O mesmo acontece com a palavra que designa um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo e que foi traduzida por camelo na alegoria da agulha. É necessário ainda considerar os costumes e as características dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais enérgico ou menos enérgico. Pode ser numa língua uma injúria ou uma blasfémia e nada significar nesse sentido, em outra, conforme a ideia que exprima. Numa mesma língua, as palavras mudam de significação com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento, e para ser explicada faz-se por vezes necessário empregar
não os termos correspondentes, mas outros equivalentes ou circunlóquios explicativos. Estas observações aplicam-se especialmente à interpretação das Santas Escrituras e, em particular, aos Evangelhos. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos factos, em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. Assim, pois, é necessário não dar à palavra odiar ou aborrecer a acepção moderna, que é contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. E vamos fazer aqui uma pequena paragem para fazer algumas reflexões sobre o que acabamos de ouvir. E o tema é aborrecer o pai e a mãe. Gandhi afirmava: um homem sem religião é como um barco sem leme em mar revolto. Contudo, precisamos ter presente que ser religioso não é ser fanático, desprezando a razão. A doutrina espírita nos convoca continuamente ao estudo, à análise, por forma a que, compreendendo, possamos então aceitar com naturalidade aquilo em que se crê. O verdadeiro religioso é aquele que exercita cotidianamente as máximas contidas do Evangelho de Jesus. Máximas essas que, como sabemos, são um conjunto alargado de preceitos, de hábitos salutares, com vista a um relacionamento fraterno com todos aqueles que nos cercam. No fundo, é amar a Deus de todo o nosso coração e entendimento e fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. E de tal forma essa atitude é importante que o Senhor disse que ela resumia toda a lei e os profetas. Então, torna-se bem claro que em nenhum momento Jesus poderia defender um comportamento menos amistoso para com os familiares, quando o seu Evangelho é todo ele de incentivo à prática do amor. Porém, é sabido que toda a mudança gera alguma consequência que até se poderá tornar incómoda. Todos nós temos experiência dessa realidade. A partir do momento que passamos a compreender a necessidade de modificar as nossas atitudes, ou seja, quando finalmente entendemos que o Espiritismo nos convoca à reforma íntima, é certo e experienciado por muitos de nós que os que convivem connosco passam a questionar a nossa nova forma de agir e muitas vezes até a marginalizar-nos. Claro que se não tivéssemos provocado mudanças de comportamento, também não teríamos gerado aborrecimentos. Assim, se os aborrecimentos se tornam evidentes, é sinal que realmente algo estamos fazendo com vistas às necessárias mudanças. Ainda hoje, em algumas situações, mas especialmente ao tempo de Jesus, as famílias tinham suas crenças por tradições muito rigorosas naquilo que adotavam. Para as famílias e seus membros, desviarem-se das tradições era considerado escândalo, por isso era motivo de humilhação, portanto, de aborrecimento. Então, aquele que não se sujeitasse a abandonar as tradições da família, assim como as suas próprias convicções, não poderia aceitar e seguir Jesus. Jesus trouxe novas ideias, pregava uma renovação, considerada pelos tradicionais como revolucionária. Jesus convidava a partirem para uma doutrina renovadora, mesmo contrariando as opiniões da família. Ainda hoje é comum haver pessoas que se consideram espíritas, porém a família não pode saber para que não haja aborrecimentos. Jesus não exigia que o seguissem fisicamente e nem exige hoje que abandonemos a família para seguir o cristianismo, mas sugere que estudemos os seus ensinamentos para que, mais esclarecidos e colocando-os em prática, possamos viver e conviver melhor com os familiares e com o mundo. E se para isso, em relação aos nossos hábitos ancestrais, algo necessitarmos de renunciar, precisamos compreender que renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra. Sim, mas com vistas à conquista das alegrias do céu.
Vamos continuar. Agora, próximo tema. Abandonar pai, a mãe e os filhos. Itens 4 a 6. E vamos citar primeiramente Mateus, capítulo 19, versículo 29. E todo o que deixar, por amor do meu nome, a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Então disse Pedro: Eis, aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. E disse-lhe o outro: Eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que tenho em minha casa. Respondeu-lhe Jesus: Nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 61 a 62. E nos diz Kardec: sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, porque isso concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob os nossos olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho que deixa o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os próprios filhos para marchar em defesa do seu país? Não lhe reconhecemos, pelo contrário, o mérito de deixar as doçuras do lar e o calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não sanciona a obrigação para a filha de deixar os pais e seguir o esposo? O mundo está cheio de casos em que as mais dolorosas separações são necessárias, mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito ou a solicitude que se devem aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se, assim, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, essas expressões não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar ao pai e à mãe, nem do sentimento de ternura paterna. Com mais forte razão, se as analisarmos quanto ao seu espírito. A finalidade dessas expressões é mostrar por uma figura, uma hipérbole, quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Deviam, por isso mesmo, ser menos chocantes para um povo e uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família eram menos fortes do que nenhuma civilização moralmente mais avançada. Esses laços mais fracos entre os povos primitivos fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Aliás, a separação em si mesma é necessária ao progresso, e isso tanto no tocante às famílias quanto às raças. Umas e outras se abastardam se não houver cruzamentos, se não se misturarem entre si. É uma lei da natureza, que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso material. Encaramos as coisas na Terra apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos apresenta de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, e que eles se fortificam na vida espiritual, pela depuração do espírito. Consoladora verdade!
que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. E vamos fazer aqui também uma pequena paragem para refletir sobre este tema. Abandonar o pai, a mãe e os filhos. Um mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe foi, não tenhamos dúvidas, um dos ensinamentos de Jesus. Porém, também não podemos olvidar que Jesus sempre colocou em evidência o quanto é importante valorizarmos a vida futura, fazendo prevalecer sobre todos os interesses e todas as considerações humanas esse pensamento, essa necessidade. A renúncia à família, o seu abandono, seria a negação dessa doutrina, a negação desse princípio. Se não, vejamos, qual uma das razões implícitas na preocupação com a realidade da vida futura, ou seja, da vida além do túmulo? Pois bem, uma das razões prende-se com o facto de que, independentemente de nossas crenças, de nossos gostos pessoais, mais cedo ou mais tarde, acabaremos por reencontrar aqueles que nos precederam na passagem para a vida espiritual. Nossos pais, nossos avós, nossos amigos, nossos irmãos, nossos cônjuges, etc. Assim, não faria sentido que Jesus valorizasse o abandono dos familiares com quem amanhã iremos ser confrontados, se não estivesse em causa algo mais grandioso do que a própria família consanguínea. Entretanto, tal como Kardec nos alerta, precisamos ter em atenção que existe uma grande diferença entre afastamento e separação. Separação é um conceito que tem implícita a ideia de definitivo. Já afastamento é uma situação temporária, de pequena ou média duração, mas que tem implícita a ideia de um reencontro. Hoje, bem o sabemos, aqueles que amamos e que nos precederam na passagem para a vida espiritual não se separaram de nós em definitivo. Apenas se afastaram por uns tempos do nosso convívio mais imediato. Amanhã vamos de novo estar com eles, como sabemos, a reencetar nossas relações afetivas ou de trabalho, continuando a jornada abençoada da vida. Essa é uma das razões porque o Espiritismo é o Consolador. Ele nos dá a certeza bendita do reencontro. Forçosamente, portanto, teria de haver algo de muito importante, a ponto de Jesus valorizar aqueles que se afastavam do seio familiar para o seguir. Allan Kardec já fez algumas considerações a esse respeito, quando nos lembra que aqueles que se afastam da família para ir combater a pátria, doando-se em sacrifícios tais que por vezes os levam ao desencarne, serão agraciados por esse sacrifício. São valores que estão acima da família, já que está em causa uma família maior, que é a nação, e por isso eles serão lembrados e respeitados. Ora bem, Jesus vinha trazer novos conceitos, novos paradigmas para a sociedade, não apenas para a da sua época, mas também para as sociedades futuras. A família em pauta já não era sequer um povo, uma pátria, mas toda a humanidade. Por outro lado, Jesus sabia que não poderia voltar a reencarnar na Terra como qualquer um de nós o pode fazer. Nos informam os mentores espirituais que, para Jesus poder reencarnar neste planeta, teve de fazer um descenso vibratório que levou várias centenas, ou talvez até milhares de anos. Para além disso, houve toda uma preparação que envolveu imensa gente por eras sucessivas, como, por exemplo, toda uma linhagem familiar que o antecedeu ao longo das gerações e que, reencarnando primeiro, lhe garantiram as condições fisiológicas e ambiente capaz de conseguir recebê-lo. Então, a oportunidade de transmitir os seus ensinamentos pessoalmente era tão importante e de tal envergadura que impunha a necessidade de sacrifícios pessoais acima da média, com vistas a que a luz do seu Evangelho pudesse chegar ao maior número de pessoas possível. Por outro lado, se eram pedidos sacrifícios inabituais, também era certo que todo aquele que se predispusesse a segui-lo teria por isso grande recompensa. Bem o sabemos,
Para grandes causas são necessários grandes homens. Homens que não podiam vacilar, que não podiam desviar-se do caminho escolhido sob a pena de fracassarem e assim comprometer tão grande empreendimento. Daí as severas advertências, daí o chamamento à responsabilidade, à perseverança. Precisamos também considerar que grande parte, se não até todos, os que foram chamados a dar testemunho de suas capacidades e de seu empenho, vinham já comprometidos, desde o mundo espiritual, antes da sua reencarnação, com o Mestre Divino. E ele sabia bem a quem pedia sacrifícios. Basta lembrar aqui a missão de João Evangelista, a quem o Mestre advertiu que tinha para ele reservados outro tipo de sacrifícios que não os da morte às mãos dos verdugos. E bem o sabemos, de nada valeram todas as tentativas contra ele cometidas no sentido de lhe eliminar a vida, como fizeram exitosamente com os outros apóstolos. Nem os piores venenos, nem o caldeirão de azeite fervente foram capazes de matá-lo. Com ele, nenhuma tentativa teve êxito e acabaria por morrer naturalmente. Jesus sabia, tal como sabe hoje, a quem entregar as suas missões. Possa cada um de nós colocar-se na posição do trabalhador humilde, mas consciente da necessidade de ser ativo e perseverante a serviço da seara do Mestre, pois que, tão logo estejamos preparados, o Mestre nos destinará a bênção do trabalho. Vamos continuar. E agora, próximo tema. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Itens 7 e 8. E ao outro disse Jesus: segue-me. E ele lhe disse: Senhor, permite-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 59 a 60. O que podem significar estas palavras? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações precedentes já nos mostraram, antes de mais nada, que, na circunstância em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que consideravam um dever de piedade filial ir sepultar o pai. Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas, através da lembrança, ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. E de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. E concluímos aqui a primeira parte deste capítulo 23º. Vamos para as nossas reflexões finais e falaremos então sobre este tema. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. O ato de enterrar os mortos se reveste do mais salutar respeito pelos que nos são queridos e por isso mesmo é um dos mais altos conceitos de moral. Jesus não iria aconselhar algo que fosse contrário aos códigos da boa moral.
Se atentarmos bem nos seus ensinamentos, facilmente concluiremos que estes visam sempre ao mais elevado respeito pela pessoa humana. Analisando, por exemplo, as parábolas de que lançava mão para mais facilmente chegar à mente dos que o ouviam, constatamos que todas elas têm como objetivo ou a eficiência, como é o caso da parábola dos talentos, em que se põe em destaque o quanto devemos ser eficientes na procura de multiplicar os recursos que Deus coloca em nossas mãos, visando o bem comum. Ou a sensatez, como é o caso da parábola da semente, que nos alerta para a necessidade de raciocinar antes de semear, por forma a que possamos colher em tempo próprio os melhores frutos da sementeira feita. Ou a necessidade da pureza moral, como é o caso da parábola da figueira seca, que é o símbolo das pessoas que apenas aparentam ser boas, mas no fundo ainda se comprazem no mal. Enfim, olhando para todos os seus ensinos, vemos que todos em geral visam o enriquecimento do homem, através da prática de boas ações. Não faria, portanto, sentido que Jesus condenasse esse ato tão humano e respeitável como seja o de prestar as últimas homenagens àqueles que nos são queridos. Para melhor compreender estas palavras de Jesus, lembremos ainda o sentido da parábola da festa de núpcias, com a qual Jesus procura inculcar no povo a ideia espiritual, a ideia do reino dos céus. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial, na qual é comum vivenciar-se abundância e alegria. Ora, Jesus, tal como sabemos, sempre procurava inculcar na mente das pessoas a ideia da vida futura, de uma vida espiritual. Mas isso era tão importante porquê? Porque, vivenciando fundamentalmente a vida da matéria, o homem comete vicissitudes desnecessárias que o levarão ao respectivo resgate. É essa situação constrangedora que está na origem de tantos males que nos afligem e tanto penalizam aquele que tudo tem feito para que sejamos felizes. Com as nossas atitudes demasiado vocacionadas para os gozos da vida material, não valorizando a vida espiritual que nos aguarda, cada vez atraímos maior quota de infelicidade para cada um de nós. Então, urge que compreendamos que a vida espiritual, sendo a verdadeira vida, para ela precisamos nos preparar, libertando-nos dos hábitos materialistas que nos travam o progresso espiritual. Conforme nos ensina Emmanuel nesta passagem, o Mestre se refere aos mortos de espírito, que ainda não se despertaram para o trabalho de conscientização espiritual. Os mortos que sepultam mortos. São espíritos prisioneiros das ilusões da matéria, que trazem a consciência adormecida. Em Acorda e Ajuda, Emmanuel esclarece: Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os seus cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte, sem morrer. Continuando, Emmanuel aconselha: aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. E com estas palavras terminamos a nossa apresentação de hoje. Gratos pela vossa presença. Até breve.